Bom, a gente já falou então sobre subluxação, né? Já falamos sobre, né, alguns critérios aqui, sobre a cascata, né? A cascata degenerativa, nós falamos, sobre a subluxação, nós já falamos um pouquinho, né? Agora, o que eu queria mencionar aqui, eu vou colocar aqui na área, no que é importante, né? Então, né, nós temos as técnicas de terapia física e manuais não especificamente articulares, né? Então, nós temos a fisioterapia e tem coisas da quiropraxia dentro, tá? Tem coisas da quiropraxia dentro da fisioterapia, tá? E as técnicas manipulativas articulares, né? As técnicas manipulativas articulares, nós temos muito mais técnicas da quiropraxia e tem algumas técnicas da fisioterapia manipulativa dentro. Então, o inverso, né? Então, existe uma predominância, embora haja aspectos parecidos no escopo, existe uma predominância de algumas técnicas, procedimentos, métodos diagnósticos de uma área dentro da fisioterapia e dentro da quiropraxia. Então, são duas profissões diferentes, né? De fato, são duas profissões diferentes. No entanto, existe uma parte de uma dentro da outra, com certeza isso existe. Né? Então, nós vamos ter o diagnóstico, a avaliação, né? A avaliação ela tem aspectos. Nós temos que determinar se existe ou não dano neurológico no paciente, um paciente musculoesquelético, determinar se ele, vamos classificar ele em dois tipos: paciente com risco neurológico, um paciente com lesão neurológica, um paciente sem lesão neurológica. Então, é menor o número de pacientes com lesão neurológica. Né? E nós temos vários aspectos da avaliação. Nós temos a anamnese, nós temos exames complementares, né? Nós temos também o exame neurológico quando é necessário, né? Temos alguns exames, alguns aspectos de exame físico, né? De testes que a gente tem que fazer no paciente sempre, né? E principalmente o aspecto funcional do paciente. Então, o que é mais relevante é a avaliação do aspecto funcional do nosso paciente, né? E aí depois nós vamos ter diversas técnicas, testes específicos da quiropraxia ou da fisioterapia manipulativa, dependendo da área, né? Aonde nós vamos, digamos, avaliar, entende, a presença de disfunções e aí tentar determinar o quanto essas disfunções elas influenciam na saúde do paciente, entende? E muitas vezes determinar isso é avaliar o resultado do que nós estamos impondo ao paciente. Né? Então nós vamos ter vários tipos de técnica, tanto da parte apendicular, né, quanto da parte axial, né? Nós temos vários tipos de procedimentos de baixa força, então aquilo para que você tem, muitos procedimentos de tecido mole, né? Temos o agulhamento, né, também. Tem a parte de terapia de mobilização neural também, nós vamos ter interfaces neurológicas para tratar com o paciente. Né? E a questão toda do conhecimento clínico que é necessário a gente fazer, né? Necessário a gente ter, né? Para, por exemplo, fazer um diagnóstico para determinar também, eu preciso conhecer sobre a patologia. Entende? Porque a patologia tem um curso. Eu sei que, por exemplo, a capsulite adesiva, ela não tem cura. E o paciente tem uma fase aguda e uma fase crônica, que volta sempre uma fase aguda e uma fase crônica. Então, se eu pegar o paciente na fase aguda, vai ser difícil para mim. Se eu admitir na fase aguda, daqui a pouco ele vem para você na fase aguda, e aí depois eles não têm resultado e procura outro profissional, e ele já está entrando na fase crônica. Aí o outro profissional é um Deus para ele. E você é um incompetente. Então, ele tem que saber, ele tem que ser educado sobre como é a patologia. Ele vai entender que ela tem um ciclo. Né? Daqui a pouco, na consulta, a gente conversa sobre ele. Então, a consulta, às vezes, é 2, 3 consultas. Né? O quanto é necessário para te determinar o diagnóstico desse paciente. Tá? Então, o diagnóstico e o prognóstico são essenciais. O prognóstico é o que vai acontecer com esse paciente. E o diagnóstico é qual é o problema desse paciente. Né? Então, nós temos vários conhecimentos necessários, né, para fazer o diagnóstico e o prognóstico. Então, é necessário estudar semiologia. Né? Ter um bom livro de semiologia é interessante para qualquer um desses profissionais, o fisioterapeuta, o médico, então ele foca muito. A semiologia é algo, né, que, né, digamos assim, é muito tradicional na medicina, né? Na fisioterapia. A
fisioterapeuta teve na sua história, né, a caracterização de não ser um profissional que fazia diagnóstico, que recebia um encaminhamento. Então, isso tem um estigma, na realidade. Hoje, isso não é, a profissão evoluiu, né? Mas isso ainda tem esse estigma. Então, o fisioterapeuta ele é um pouco preguiçoso em fazer diagnóstico. E é cômodo não fazer diagnóstico, né? Porque tu recebe um paciente, uma carne mastigada, né? Então, isso diminui também, digamos, a responsabilidade do profissional. Então, você faz ali o que você tem sobre um diagnóstico já feito. Muitos profissionais gostam de trabalhar assim porque é mais cômodo. E também não precisa estudar, não precisa se aperfeiçoar nisso, né? E na realidade isso não existe mais. Na realidade é uma competência do profissional fisioterapeuta ter um diagnóstico e atuar como um profissional de primeiro contato, né? Então nós temos um conhecimento clínico, né? Todas essas áreas aqui, nós temos que saber sobre traumato, reumato, terapia manipulativa, obriga tu saber sobre traumato, reumato, neurologia, medicina interna, porque daqui a pouco o paciente tem uma descompensação. E um paciente que nós tivemos aí, que a gente desconfiou de trombose, né? Uma hora para outra tem que interromper o tratamento. Nem era trombose, o paciente estava com tumor na próstata. Então ele estava com características todas, a trombose evoluiu para insuficiência renal, né? Então a gente tem que ter um conhecimento mínimo de medicina interna, não tem como saber. Porque senão, se tu só focar na parte muscular, tu não vai identificar algumas patologias. Tu tem que estudar um pouquinho de medicina interna. Então radiologia também, saúde ocupacional, né? Tem que entender um pouco de tudo, legislação, né? E a base sempre não pode ser esquecida. Essa base, ela tem que ter correlação clínica, né? Que é anatomia e fisiologia clínica, né? Cinesiologia clínica, que tem relação com o paciente. Não adianta eu saber, pessoal, que só que o bíceps faz a flexão do cotovelo, não adianta eu saber só isso. Eu tenho que saber outros aspectos que dão correlação clínica. Eu tenho que entender que uma lesão do supraespinhoso vai sobre como ele tem o supraespinhoso tem uma função, né, digamos, que é coadjuvante à função do bíceps. O bíceps e o supraespinhoso tem uma função coadjuvante, eles auxiliam o movimento do outro. Eu tenho que entender que quando um desfuncionar, o outro vai sobrecarregar também. Isso aí é uma questão de correlação clínica cinesiológica. Então, isso é importante, assim. Eu tenho que entender que um paciente que tem uma alteração no ângulo Q, da coxa femoral, ele vai ter, que são geralmente mulheres, né? Tipo, tem paciente ali que o ângulo Q é um ângulo, né, no caso da coxa femoral ali, na região do trocânter. O paciente que tem alteração, né, no ângulo Q, ele vai ter uma alteração na biomecânica dos, digamos, adutores, né, da coxa, né? Dos abdutores, desculpa, da coxa, né? E rotadores externos também da coxa, né? Então, ele vai ter uma alteração dos rotadores externos. Então, vão ser pacientes que vão ter tendência à lesão do glúteo médio e vão ter tendência também à bursite subtrocantérica. Então, por que tem pacientes que estão sempre com bursite subtrocantérica? Por causa da alteração do ângulo Q. Porque isso força demais os rotadores externos, né? Principalmente o glúteo médio, vai gerar mais tendinopatia no glúteo médio. Então, esses pacientes, tu sabe quem eu estou falando, né? Então, por causa da alteração do ângulo Q, uma alteração óssea, uma alteração de anisomeria estrutural, isso vai gerar um estresse biomecânico para essa musculatura. Então, por isso... Tá? Isso mesmo. Tá? Então, definir também o que podemos manipular, o que nós não podemos manipular, isso é fundamental, né? Então, nós temos que prestar atenção, né, em indicadores de sexo e idade do paciente. Tá? Quanto mais velho nós temos, às vezes mais risco, né? Também quanto mais novo também temos mais risco. Então, um paciente, por exemplo, com mais de 50 anos, ele tem mais rigidez na cervical, por exemplo. Então, é um paciente que tu tem que cuidar muito mais para ajustar. Então, quanto mais velho também, tu vai ter mais osteoporose, vai ter mais degeneração articular. É um paciente que tem mais chance de ter, por exemplo, DISH, né, hiperostose, né, síndrome Forissier, acima de 50 anos. Homens, por exemplo, vai ter mais chance de ter hiperostose. Então, ele pode ter mais calcificação no ligamento, né, e isso pode ter mais risco se for uma DISH. Né. Se ele for diabético também, ele vai ter mais risco, né, de ter uma DISH. Então, eu tenho história de trauma. História de trauma é sempre muito importante. Se o paciente veio, tu tem que saber se ele teve história de trauma. A gente já falou isso na avaliação.
Descompensações clínicas, né? Então, assim, vamos supor, problemas renais, né? Diabetes pode ser uma descompensação clínica, pode agravar o quadro do paciente. Histórico de uso de algumas medicações, principalmente corticosteroides, né? Quimioterapia também, mas corticosteroides, porque isso afeta a densidade óssea. Né? Magreza patológica, um emagrecimento rápido, sugestivo também de câncer, né? Situações, né, que nós temos ali, ó, osteoporose, osteopetrose, doenças metabólicas ósseas, isso é importante. Presença de tumor ósseo em qualquer situação, né? Nós temos a possibilidade de ter fragilidade ósseo articular, fusões ósseas, tanto artrodese, né? O paciente que tem artrodese ou o paciente que tem anquilose. Então, paciente que tem algumas patologias reumáticas também, nós temos que observar isso, né? Patologias reumáticas sempre vai ser um problema, né? Então tu vai ter que ter um controle radiológico melhor para fazer o tratamento, né? E também infecção óssea, né? Qualquer tipo de infecção. A presença de febre é algo que deve ser visto como um alerta importante, febre, né? No nosso paciente. Né? Então, assim, outra coisa, piora de sintoma neurológico. O paciente tem um formigamento, piorou o formigamento, tem que ficar de olho. Às vezes não é nada, às vezes pode até melhorar, entendeu? Mas tu tem que ficar de olho nessa situação. Né? Então, instabilidade em geral, não só cervical, né? Qualquer tipo de instabilidade tem que ser observada. Né? O que é instabilidade? Nós temos o conceito de instabilidade anatômica, que é o que é absolutamente contraindicado no ajuste. Então, o que aconteceu? Uma entorse está gerando uma instabilidade anatômica. Uma ruptura no ligamento, né, que é uma entorse grave, né, é uma instabilidade anatômica. Uma fratura pode gerar instabilidade anatômica. Nem sempre tu tem uma fratura antiga, vai ter instabilidade. Né? Uma fratura já consolidada vai ter instabilidade anatômica. Certo? Agora, tem o termo, né? Isso aí a literatura ainda é muito aberta, não tem consenso. Porque imagina, osteopatia, quiropraxia e fisioterapia manipulativa. São 3 profissões, né? Então, cada um desenvolve, né, um conceito. Né? Então, por exemplo, lá no Gonsta, ele fala claramente, ó, hipermobilidade. O que é hipermobilidade? A hipermobilidade não é considerado não manipulável pelo Gonsta. Então, assim, não, deve se evitar manipular a hipermobilidade, mas não é não manipulável. Então, se produz dor, mas ele está referindo uma hipermobilidade funcional. Para ele, não existe hipermobilidade anatômica. Hipermobilidade anatômica para o Gonster é instabilidade. Aí vem o pessoal novo, né, da PBE, da parte. Ah, não, tem a hipermobilidade funcional e a hipermobilidade anatômica. Né? A hipermobilidade funcional é uma coisa. A hipermobilidade funcional é nossa hipermobilidade, dos mais antigos. Né? E a hipermobilidade anatômica é o que a gente chama de instabilidade. A gente não chama. E aí tem o pessoal da fisioterapia manipulativa que chama de instabilidade e também hipermobilidade. É uma alteração de conceito. Na realidade, deveríamos classificar melhor isso e dizer que instabilidade é a hipermobilidade anatômica, alteração anatômica. E nem toda alteração anatômica gera essa instabilidade. É importante considerar que na articulação, né, a instabilidade é quando nós temos um movimento translacional aumentado, depende muito da região. Então, na cervical alta, por exemplo, 3,5 milímetros, acima acima de 3,5 milímetros, nós consideramos instabilidade, digamos, anatômica, né, ou hipermobilidade anatômica, né, a instabilidade mesmo. Né? E aí não devemos ajustar. Tem várias condições, inclusive as reumatológicas, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, Reiter, lúpus eritematoso sistêmico, artrite psoriática, né? São várias situações. Síndrome de Down, que não é reumatológico. Síndrome de Down chega a ser 20% dos pacientes, é muito alto. Então, evitar manipular o paciente com síndrome de Down. Principalmente cervical, não se manipula, porque a cada 10 pacientes, 2 têm instabilidade atlantoaxial. Né? Você tem risco de matar esse paciente. Né? Então, assim, é muito sério. É muito sério quiropraxia. Né? Não se faz um curso de quiropraxia de 10 dias. Não é quiropraxia, porque tu vai receber um volume de pacientes, entendeu? E uma identidade que é pesada, uma camiseta pesada de vestir.
certo? Então, fisioterapia manipulativa, tu vai tratar com manipulações também, mas o teu foco é fisioterapia, então. É reabilitação, é traumática, é ortopedia, é uma subespecialidade da fisioterapia. Então, assim, mesmo assim, não deixa de ter responsabilidade muito alta. Entende? Estudo clínico teórico, né? Tem que estudar teoria, tem que estudar artigo científico, tem que estudar inglês nessa área, não tem como não estudar inglês, cara. Então, recomendo, né? Faça um curso de inglês. Porque é muito artigo que tem que ler em inglês. Então, você não pode ler coisas mastigadas, porque se vocês estão sujeitos à minha opinião, né, do artigo e a opinião dos babaquinhas aí, cientistas, leitores de artigo, né, que se dizem cientistas, mas na verdade são leitores de artigos e se chamam de cientista. Para mim, cientista é Tesla, Albert Einstein, Stephen Hawking, isso é cientista. Tem um monte de leitor de artigo que faz piada de clínico. Cientista é sério, cientista é humilde, entendeu? Cientista não é estrela, cientista ele preza por constelação. Então, eles ficam dizendo como os clínicos têm que ser, mas eu vou dizer como clínico o que é um cientista. Cientista ele não está nos holofotes, nas redes sociais, né, fazendo piadinha de ninguém. Isso aí é babaca, né? Geralmente são babacas que gostam de aparecer. Não são cientistas, são leitores de artigo. Né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Essa é a moral da história. Né? Em terra de cego, é o culto da mediocridade. Né? Não significa que eu tenho um PhD, significa que eu sou um grande cara. Eu posso ser o pior dos caras. Inclusive, com conhecimento clínico, às vezes não sabe nem fazer uma massagem, quanto mais uma manipulação. É bem assim que acontece. Né? E aí você não sabe atender, você acaba ensinando, né? Porque você não sabe atender. Então é uma mentira, né? Uma coisa falsa, né? Então, aqui eu dou um exemplo aqui do intervalo atlantoaxial do que é flexão e extensão, né? Flexão, né? Olha o que acontece ali, diminui o intervalo atlantoaxial, que é esse pequeno intervalinho ali, ó. Vou tentar riscar com a caneta aqui, ó. Tá? Então aqui nós temos aqui, ó, né? Aqui o dente do odontoide, certo? E aqui o tubérculo anterior do atlas, certo? Então, o que acontece? Tem um pequeno intervalinho aqui, ó. Esse pequeno, deixa eu circular ali. Esse pequeno intervalinho ali. Né? Então, esse intervalo, aqui ele está com 1,6 milímetros, tá? Na extensão do pescoço. Quando faz a flexão, ele tende a aumentar esse intervalo. Então, aqui, ó, aumentou, fez a flexão, o intervalo aumentou para 7,2 entre o processo odontoide e o tubérculo, espaço ali, intervalo atlantoaxial, que é o arco anterior do atlas, né? Então, o normal seria no máximo 3,5, né? Então, ele pode ter uma área de 4, mas a área menor tem que ser 3,5. Então, esse é um paciente que é não manipulável. Né? Então, o paciente com osteoporose grave também é não manipulável. Né? Não significa que é não tratável, porque tem outras técnicas que tu pode fazer que não envolvem o High Velocity Low Amplitude Thrust, certo? Pode controlador com agulhamento, pode controlador com uma liberação, tem outras formas de tratar a dor. Então, pacientes com artrite reumatoide evoluem para isso. Tá? Um bom percentual. Né? Quanto mais velho o paciente, mais ele vive com artrite reumatoide, a tendência dele é evoluir para isso. Né? 10%, 20%, dependendo da idade. Certo? A artrite reumatoide grave, ela deforma o crânio. Inclusive, tem uma linha aqui, ó, tem uma linha de Chamberlain, né? Faz daqui até aqui, ó, né? Essa linha. E essa linha, o odontoide, ele tem que ficar abaixo dessa linha. Ele começa a subir. Porque deforma o crânio. O crânio começa a deformar com a inflamação. O ligamento transverso também, ele começa... tem infecções também, né? Bacterianas que podem afetar o ligamento transverso e dar instabilidade. Então, a artéria vertebral, eu cheguei já a falar com vocês, né, sobre a artéria vertebral. E a artéria vertebral, ela, como é que eu vou colocar para vocês? Nós temos, na artéria vertebral, nós temos, assim, o mito, né, da questão assim, o ajuste vai causar ruptura da íntima, né, da túnica íntima da artéria. Lembrando que a artéria tem túnica íntima, média alimentícia e que dissecção da aorta, né, dissecção da aorta ou dissecção de qualquer vaso, da artéria vertebral, da artéria carótida, qualquer artéria, né, dissectada, não rompe o vaso inteiro e sai sangue por dentro. Não é isso, né? A dissecção em primeiro nível,
Na aorta até pode acontecer algo parecido, né? Mas depois da dissecção vai acontecer isso. Na artéria vertebral, o que vai acontecer é que tu tem um traumatismo, a gente chama isso de ruptura, né? Na íntima, e aí forma um trombo e o paciente vai ter uma isquemia. E isso está relacionado muito mais com um fator intrínseco do paciente do que com a manipulação. Claro que quanto mais, numa artéria calcificada, quanto mais rotação tu faz na cervical, mais tendência a dano nela, né? Mas, na realidade, a grande causa é um fator próprio do paciente, que o paciente já tem, que vai causar, então, uma predisposição a isso. E daqui a pouco ele vai ter um dano, né? O que nós temos que saber é avaliar bem, né? Tem fatores que geram aumento dessa possibilidade, como a hipermobilidade, né? A escala de Bayton, ou históricos familiares, uma boa anamnese é importante, e escrever as coisas no prontuário antes que elas aconteçam. Então, você tem que se eximir. Se acontecer um problema que você avaliou bem, então juridicamente você está protegido, né? Então é isso aí que eu quero colocar para vocês, tá? Então, nós temos ali vários tipos de manipulação que vão gerar mais ou menos estresse na artéria vertebral, que é essa artéria que está no processo transverso. Então, ali, o aneurisma dissectante de aorta é aquilo ali, ó. De aorta não, tô com aneurisma de aorta na cabeça. O aneurisma dissectante, né, da artéria vertebral é isso aí, ó. Tá? Então, é uma lesão da túnica íntima que vai gerar o quê? Um trombo, e o trombo com o shear stress circulatório ali vai gerar um deslocamento e formar um êmbolo. Né? Então, esse êmbolo, ele vai então gerar uma isquemia, pode gerar uma isquemia do tronco, isso vai gerar sintomas oculares. Então, daí você vai verificar, então, se o paciente tem midríase, se tem nistagmo, se tem miose, né, essas alterações oculares, eles vão, então, estar relacionadas com esse evento. E o paciente vai ter uma dor atrás da nuca, né, vai ter uma dor forte atrás da nuca, então, você tem que olhar isso aí. E o que eu digo assim, ó, digamos, a chance do paciente de ficar bem é altíssima. Poucos pacientes vão ter dissecção no ajuste. É mais fácil morrer tomando uma aspirina ou tomando um corticoide, é mais risco uma reação de uma aspirina, né? A associação de dois medicamentos é mais perigosa do que uma manipulação cerebral. Agora, claro, se o paciente tem, digamos ali, uma síndrome de Forestier, tu vai manipular o paciente, aí tu vai gerar tu vai fraturar o ligamento, que está calcificado. Então aí você assumiu o risco, né? Então, o paciente que acima de 50 anos, que tal fazer um raio-x desse paciente para ver se não tem uma Forestier, né? Então, tem situações que tu deve pedir exames. Então, eu recomendo para vocês a nossa formação de habilidades clínicas, eu recomendo porque ela ajuda bastante nisso. Né? Em termos de diagnóstico, né? É um curso de um pouco de medicina interna voltado para a reabilitação ortopédica. Então, ele ajuda bastante com essa base aí. Tá? Então, é uma coisa assim que vai dar mais segurança, né, para fazer diagnóstico. Então, na realidade, eu posso observar aqui, ó, diferentes técnicas, né? A quantidade, aqui é o fluxo, né? O fluxo na artéria vertebral, né? Então, nós temos aqui, ó, deixa eu botar aqui uma canetinha aqui, ó, apontador laser. Então, aqui eu tenho paciente normal, né, anatomicamente normal, na posição anatômica, né, cervical. Aqui com uma rotação, olha a alteração no fluxo, ele rodou para a direita, olha a alteração na esquerda, né, diminuiu bastante o fluxo. Aqui ele rodou para a esquerda, diminuiu no contralateral, né. Aqui, ó, só foi feita uma inclinação, certo? Diminuiu muito pouco o fluxo, né. Inclinação para a direita, diminuiu da direita. Rotação para a esquerda, diminui da direita. Tá? Inclinação para a esquerda, diminuiu ipsilateralmente. A esquerda, né? Então isso é interessante, né? Então, a rotação, a osteopatia, por exemplo, é muita rotação. Originalmente, a osteopatia roda demais o pescoço. A quiropraxia ensinou a osteopatia a rodar menos o pescoço. Tá? Ensinou, basicamente. Ensinou a osteopatia a rodar menos o pescoço. E a gente vê essas coisas na internet, né? Isso seria o ideal, né, de um rotatory break. E olha o que é isso aqui. Esse aqui é o Hellraiser. Né? Tipo assim, tá rodando demais, roda para um lado e roda para o outro, né? E o que acontece? A quiropraxia, nem fisioterapia manipulativa, nem osteopatia
deve ser visto com show circense. E o que acontece, né? Cuidem que se expostam na internet. Tá? Vocês vão ser mal vistos ou bem vistos na comunidade inteira. Tá? Então, não quer, tipo assim, não quer fazer fiasco, não posta vídeo ajustando, se tu não tá bom ainda, né? Entende? Estuda um pouco mais, porque queima teu filme também. Isso aqui são vídeos de pessoas aí, mandam para mim todo dia um vídeo de alguém tirando piada e nos grupos de WhatsApp dos profissionais, então não é muito legal essa exposição, né? Aqui eu chamo de quiropraxia do espetinho de gato, né? Porque tinha um espetinho de gato do lado aqui e tinha uma fumacinha, isso é no Rio de Janeiro. Então isso aí é ridículo, né? Porque assim, não tá, assim, se tu visse o vídeo, a manipulação como foi feita, tipo, o cara queria manipular a cervical com um ponto de contato na mandíbula, né? É horrível, né? Mal feito, né? Digamos assim. E o professor, e ainda o cara fala do professor do cara no vídeo. Então, pô, queimou todo mundo, né? E ainda sem camisa, sem postura nenhuma, né? Então, assim, o profissional tem que ter postura, né? Então, algumas situações, né? Que nós não deveremos dar tranco. Nós não deveremos dar do not trust if. Não dê um tranco aqui, né? Questões clínicas. Está em inglês aqui, mas eu vou ler, né? Qualquer situação que pode aumentar o risco de machucar o paciente. Tá? Então, qualquer situação que pode piorar o paciente, nós não. Então, falta de exame clínico subjetivo ou mesmo objetivo. Sem exame clínico não se manipula ninguém. Sem avaliar o paciente não se manipula ninguém. Né? Então, nós temos lá slump test, né? Elevação da perna reta, upper limb tension test, lower limb tension test, palpação dinâmica, palpação estática, teste de cisalhamento, teste Sharp-Purser, nós vamos comentar com vocês, né? Falta de diagnóstico, então, diagnóstico da patologia, pessoal. Que pode ter uma patologia de base ali, tu tem que estudar patologia musculoesquelética, então tem que estudar. E aí tu vai lá no curso, na faculdade de fisioterapia, muitas vezes os caras não ensinam as patologias que tem que ensinar. Ou o aluno acha que eu sou fisioterapeuta, eu não preciso saber patologia. O aluno pensa assim, cara. Ridículo. Consequência na causa. Exatamente. Mas assim, eu penso assim, meu diagnóstico é funcional, não é clínico. Não, cara, tu tem que entender as patologias, cara. Embora tu assine por um diagnóstico não nosológico, tu precisa entender as patologias. Né? E hoje em dia, qualquer diagnóstico é diagnóstico fisioterapeuta, inclusive o nosológico. Né? Se é um diagnóstico feito para você fazer o teu trabalho, entendeu? É um diagnóstico do fisioterapeuta, então, tá? Falta de habilidade. Se você não tem habilidade para fazer uma técnica, você não faz a técnica. Certo? Você não deve fazer a técnica. Né? Então, isso é fundamental. Tá? Falta de consentimento com o paciente. E outras questões agora no aspecto neurológico. No aspecto neurológico, qualquer patologia que pode afetar o sistema nervoso central, em termos, né, tu tem que pelo menos fazer uma avaliação mais criteriosa nesses pacientes. Não significa que não vai tratar, que não vai ajustar, mas tem que ter uma avaliação mais... Problema neurológico, outros exames, outra clínica, né? Mudou, né? Então nós temos que... Não importa o problema neurológico, tem que investigar bem o que ele tem. Eu trato paciente neurológico aqui, então, com quiropraxia, com fisioterapia manipulativa, né? Então é diferente, né? Eu não sou especialista em neuro, mas eu trabalho com paciente neurológico com quilo. Tá? Com quilo sim, agora com fisioterapia não, né? Então, problemas cervicais agudos, né? Mielopatia torácica e lombar, isso é importante, tá? Então, quando tem diagnóstico de mielopatia, e outras vezes, outra coisa, muitas vezes tem diagnóstico de estenose e não tem mielopatia. E tem diagnóstico de estenose e não tem clínica nenhuma, então segue o barco, tá? Então, diagnóstico de estenose, lembra das avaliações de reflexos patológicos, né? Aqui, esse aqui, né? E também o Babinski, que foi importante. O Hoffman e o Babinski, né? Tá? Então, o síndrome da caldequina, que nós vamos comentar agora. E também outras situações ali, né? Como compressão de raiz nervosa, aí nós vamos ter um shift, né, no paciente. Então, situações que nós temos que causar, que observar bem. Por exemplo, vômito repentino, náuseas, vertigem, todas situações aí. A hiperreflexia é muito importante nos reflexos profundos. A hiperreflexia é um sinal, ou a hiporreflexia também, né? Perda sensorial, né? E pior disso, esses sintomas durante o tratamento.
Então, esses sintomas durante o tratamento tem que parar. Né? Problema vascular também, vou falar agora, né? Então, questões vasculares, né? Qualquer patologia que pode levar a complicação ou comprometimento vascular, diagnóstico de insuficiência vértebro-basilar. O que é insuficiência vértebro-basilar? O paciente faz algum movimento na cervical e tem tontura. E tu observa no teste de decline, que é um teste que não é 100% fidedigno, tu observa que tem alteração ocular durante o movimento. Só que é o seguinte, todo mundo vai ter um pouco de alteração vascular durante o movimento. Se eu pegar e fracionar teu pescoço, vai ter uma pequena alteração vascular. Tem que ser uma coisa expressiva. Resumindo, o teste de Klein, cientificamente, não serve para nada. Ele é só uma varredura básica. O teste de Klein, que é para insuficiência vértebro-basilar, deve ser feito quando tem suspeita. Mas o paciente não vai escapar de um ecodoppler. É um exame que tu desconfiou disso, tu vai ter que ir para um ecodoppler. Tá? Não é só no decline. Tu vai ter que ir para o ecodoppler sim. Tá? Aneurisma de aorta. O que tem a ver aneurisma de aorta? Para ajustar torácica, aneurisma de aorta é uma contraindicação. Tem pessoas aí que andam por aí com aneurisma de aorta. E a qualquer momento pode dissectar o aneurisma, fazer aquela lesão na íntima. E o paciente pode sobreviver com isso. Né? Tem possibilidade de sobreviver. O aneurisma de aorta é uma dilatação. Às vezes tu tem um achado incidental no raio-x. Sim, aparece no raio-x, sim. Não em todos os casos, mas em muitos é visível no raio-x. Certo? Então, uma sombra aumentada ali, dilatando a aorta. Né? Então, o paciente, se romper essa aorta, né, ele vai ter fatal. Né? Geralmente é fatal. O percentual disso, de sobrevida, é pequeno. Né? Então, nós temos várias situações, né, com, digamos, paciente que está em terapia, digamos, com anticoagulantes, né, paciente hemofílico, problema com coagulação, né, paciente com angina também, né, nós temos que cuidar. Pessoas que têm também uma distância radiológica pequena no tórax, porque vai gerar o trust, né, pessoas bem magrinhas, fininhas, né, pessoas bem fininhas assim, então tem uma medida radiológica que é se o paciente tem um tórax fino demais, a gente não ajusta a torácica com raio veloz também, porque pode dar uma implicação cardíaca. Alterações torácicas como não digo a deformidade, eu digo o diâmetro antero-posterior do tórax muito diminuído, porque qualquer thrust vai impactar sobre o coração, entende? Então não tem amortecimento ali, certo? É uma ECP ao contrário, né? Pode fazer o coração parar. Tá? Tem uma medida radiológica para isso. Né? Então, questões ósseas, né? Patologias que podem levar a comprometimento ósseo, tumor, né? Metástase. Então, no raio-x, quando você vê uma pinta no osso ali, nós já vimos, né? Uma pinta no osso. Mas eu já vi quando veio esse paciente lá da Iroti, eu disse assim, isso é benigno, fica tranquilo. Né? Então, o pessoal, os radiologistas até meio que ignoraram, né? Então, e aí a paciente não era não manipulável, podia manipular. Né? Era um cistozinho no osso que tinha contorno regulado, bem né, digamos, nítidos, borda regular, né? Não era irregular. Né? Infecção, tuberculose, osteomielite, né? Pacientes com HIV. Tá? A questão da tuberculose óssea é muito comum. Tá? Espondilodicite, porque a tuberculose está presente aí, né? Muito presente. Aí o paciente com HIV pega mais fácil a tuberculose. E ele evolui também, ele faz tratamento mal feito, né? Já tem que tomar remédio para HIV, aí toma remédio para tuberculose, que é um tratamento complicado de fazer, né? E aí não funciona o tratamento. Aí o paciente começa. Já tive uma paciente um tempo atrás aí, que a paciente mancava, difícil, daí daqui a pouco ela veio e fala para mim, olha, eu tenho mais. Eu desconfiei, né? Eu desconfiei. Eu fiz um negocinho com ela, né? Eu fui agulhar ela, daí eu disse assim, caiu a agulha, entendeu? Daí, tipo assim, tem que cuidar para não se espetar, eu falei assim, né? Mas eu desconfiei já, né, da paciente. Não sei se tu se recorda disso. Aí ela ficou preocupada. Ela vai dizer, mas o paciente tem que avisar se ele tem. Vai ser agulhado, vai fazer alguma coisa, ele tem que avisar. Então tu tem que perguntar se tem alguma doença infecto-contagiosa quando vai agulhar o paciente. Tá?
E aí eu fiz ela se entregar, e era importante porque era importante pro diagnóstico dela. Ela estava mancando, ela tinha uma espondilodicite. Eu mandei ela de volta pro infectologista. Quem é teu infecto? O Ricardo? Conheço todo mundo, né? O doutor Ricardo é. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai lá, conversa com ele, né? E aí tu vai falar para ele que eu tô achando que isso aí é mal de pote, que é tuberculose óssea. Tá? Tu tá com espondilodicite, que é uma infecção no disco no corpo vertebral, né? No corpo vertebral da tuberculose, por causa do HIV. É muito comum isso. Então, outras situações aí, né? Problemas congênitos, né? Metabólicos, né? Vários ossos, né? Congênitos nós temos aí displasia, né? Fusões congênitas da coluna, né? Inflamatórios, artrite reumatoide, que envolve não somente ossos, mas articulações, né? Já falamos sobre artrite reumatoide, né? Sobre a questão da espondilite anquilosante também, né? Espondilite anquilosante não é não manipulável, é uma condição manipulável, tá? Desde que não tenha fusão. No início ela começa só na sacroiliaca. Então se começar a calcificar a coluna, daí já não dá mais para manipular a coluna, né? Então se tu tem o controle radiológico, tu pode fazer. E a terapia manipulativa em todos os pacientes reumatológicos só vai funcionar se não tem contraindicação, claro, se não tem fusão, né? Se não tem instabilidade. Aí tu pode avaliar a instabilidade com raio-x funcional sempre. Conhece o raio-x funcional, né? Flexiona, estende, né? Inclina. O raio-x daí tu vai avaliar a translação, por exemplo, a translação. Então, primeiramente tem que ser descartada a patologia, a instabilidade, e depois é o seguinte, o paciente tem que estar medicado. O paciente com espondilite anquilosante, ele tem que estar com reumato, entende? Tu pode ser primeiro contato, só que o paciente, tu tem que exigir que ele tenha acompanhamento do reumatologista, entende? Porque ele tem, no caso, necessidade de medicação, tá? O ajuste, a manipulação com medicação é uma coisa, e a manipulação sem medicação é outra, tá? Não é a manipulação que vai resolver o problema do paciente, porque é um problema no sangue, tá? Então isso é importante, né? Então, instabilidade traumática, né? Fraturas ou rupturas de ligamento, então isso é importante nas questões ósseas, né? Então são várias as questões que a gente falou, né? Nós temos outras questões relativas, né? Lacidão ligamentar ou hipermobilidade, é o que a gente falou ali, né? Hipermobilidade não é instabilidade, tá? Mas muitos chamam, para mim não é, né? Porque o meu conceito não é. Muitos chamam de instabilidade funcional, tá? É uma coisa assim, escala de Bayton, escala de cluster de Horst, na literatura aí, em geral, eles, como é da fisioterapia manipulativa, eles falam assim, instabilidade. Mas eles nem citam que é funcional, né? Então, o paciente com instabilidade nem aguenta fazer esse cluster de Horst. É muito mal. Sendo que alguns tópicos ali, por exemplo, pesquisa de movimento aberrante, é uma coisa que é legal para instabilidade. Porque quando tem instabilidade ou fratura, a melhor coisa é tu não botar a mão no paciente. É tu pedir para ele fazer, entendeu? Não fazer teste de provocação nele, né? A melhor coisa é isso aí, tá? Tá bom? Então tem várias situações ali. Hernia de disco é contraindicação relativa, entendeu? Depende de que técnica tu vai escolher, entendeu? Escolher bem a técnica não tem problema, tá? Alguns problemas hernia de disco não se fazem, então tem que ter uma avaliação mais criteriosa, né? Uma Mackenzie é muito bom para avaliar isso. Então, infecções, né? Herpes zoster, já teve aqui bastante também, vertigem, várias situações, condições psicológicas, né? Tem pacientes que têm, ele não acredita, ou botou na cabeça que vai machucar aquele procedimento, então ele não vai aceitar o procedimento. Então são questões, isso existe, faz parte da nossa capacitação entender esses pacientes, tá? Faz parte da nossa capacitação entender isso aí, tá? Olha assim, ó, não tendo melhora no quadro, no change, tá? Ou piora dos sintomas após manipulações. Então, ou não melhora, ou piorou. 4 semanas, isso é baseado em evidência, 4 semanas, não tem melhora, nenhuma melhora, temos que parar e reavaliar, para ver se continua ou não. Tá? Tem que mudar o tratamento. Tem que pedir exames de novo, mais exames. Né?
Então, ali sobre a osteoporose, a gente já falou, né? Também, dentro do sistema, a osteoporose é uma questão que não é contraindicação absoluta. O paciente pode ficar sendo tratado, mas o raio velócito tem que ser bem avaliado, né? Então, tem vários tipos de osteoporose, né? Tem paciente que fratura o rádio se apoiando no chão, né? Tem paciente que cai, não é que caiu e quebrou, ele quebra e cai, é o contrário, tá? Ele quebrou o colo do fêmur, no lugar mais, né, procurado aí pelas fraturas de osteoporose, então tem que ser cuidado isso aí. Então tem que saber classificar essa osteoporose. Esse paciente é uma mulher acima de 65 anos, né, branca, né, magra, isso é uma bomba. Então, e tu encontra mulheres com 70 anos. Qualquer mulher, não importa a cor, com 65 anos tem que fazer uma densitometria. Agora, qualquer suspeita de baixa da massa óssea, pode ter uma situação aí endócrina, né, uma situação aí específica, e daí tem que fazer uma avaliação. Aí pode fazer uma densitometria. Mas acima de 65 anos é rotina a mulher fazer uma densitometria óssea na vida, né? Acima de 65 anos. E tu encontra várias que tu pergunta, tu já fez densitometria? Não fizeram ainda. Então isso é erro de quem? Do ginecologista, do geriatra, que não gerenciou bem essa paciente. Tá? É uma omissão. Isso é uma rotina, né? Que nem a mulher, quando menstrua, tem que ir no ginecologista. A mulher que teve menarca, está com 65, menopausa, né? Está com 65 anos, ela tem que fazer uma densitometria óssea. Então não tem problema de vocês pedirem isso, se tem indicação. Trabalho baseado em artigos, né, científicos. Aí ninguém vai questionar vocês também. Então a evidência é importante. Né? Não ser um idiota da evidência, um publicitário da evidência, os babaquinhos que ficam tirando sarro dos outros profissionais. O bom professor, ele não tira sarro. Ainda mais esses caras que não sabem manipular. Os babaquinhas que não sabem manipular. Isso é deletério. Porque assim, a tendência de, quando tu é ruim em uma coisa, é tu criticar aquilo. Entendeu? Quando tu é ruim em uma coisa, tu critica. Tu critica o que tu é ruim. Entendeu? A tendência desses caras é isso aí. Tá? Nós vivemos uma coisa chamada a Era da Inveja. Tá? Isso aí foi anunciado pela Ayn Rand, né? Fala assim. Não sei como é que fala, porque ela é judia, né? Ela é judia russa. Então, não sei qual é a pronúncia, né? Ayn Rand, né? Porque ela não é americana, não é inglesa, ela é judia, né? Judia russa. Não vai saber como é que fala lá. Não vai saber como é que fala o nome dela. Tem. Não tem compromisso. Tá? Então, assim, ó. Tá? Então, a Ayn Rand falou isso aqui, né? A Era da Inveja. O que é a Era da Inveja? Ela era da década de 20, 30, né, 40, morreu no século passado. Né? Ela é escritora e filósofa. Ela dizia o seguinte: ó, o ódio do bom por ser bom. Isso era da inveja. Já ouviu falar sobre isso ou não? O que é o ódio do bom por ser bom? Você vai ser criticado por hard working. Você vai ser criticado por trabalhar duro e conseguir melhor que o outro que vai pra festa na praia. Você vai ser criticado. Você vai ser o bosta. E outra coisa, você vai ser alvo do mimimi. Porque você se ralou e você conquistou. E aquele que fez, muitas vezes, aquele ou aquela, né, que não quer trabalhar sério, duro e se esforçar, vai ser aquele que vai pedir o Bolsa Família, vai ser aquele que vai pedir. Real, cara. Vai tentar te ferrar e vai cultuar a inveja. Isso era muito comum na União Soviética. Eu tenho uma conhecida na Alemanha que ela era da Rússia. E o pai dela já migrou com ela bebê, né, para a Alemanha, lá para Germersheim, na Alemanha, perto ali de Heidelberg. Migrou, o pai dela russo, né? Só que sobrenome é alemão, Mayer, né? Só que são russos, né? Ele nasceu na Rússia, né? E o que aconteceu? Ela diz assim, Pablo, lá na União Soviética, na época da União Soviética, era inveja. Se tu trabalhasse mais um pouquinho para conseguir um Lada um pouco mais novo, os teus vizinhos te diziam que tu era espião dos Estados Unidos. Entendeu? Porque tu tem... Não é porque tu trabalhou mais, porque tu é espião. Era inveja. Muito comum.
ali naquela regiãozinha ali também. Aquela micro-região. Então, assim, a era da inveja é isso aí. A era da inveja é o seguinte, você vai ser criticado por hard working. Você vai ser criticado por se dedicar ao que tu faz, amar o que tu faz. E tu vai despontar. E aí vai ser sorte. Entende? Vai ser sorte. Então, hard working, né? Então, tipo, você vai ser criticado por... A era da inveja é isso aí, então também explicado, tá? Então, te digo assim, ó, né? É importante, né? Epidemiologia da osteoporose, entender, né? Olha, a partir dos 50 anos, 30% das mulheres e 3% dos homens poderão sofrer algum tipo de fratura por osteoporose ao longo da vida. Então, é realmente relevante, né? Bem relevante. Então, o homem, ele perde até 30% da massa óssea na vida. A mulher, 50%. Metade do osso. Baixa muita altura. Então, assim, é muito relevante a questão do gerenciamento clínico. E quando a mulher já está quebrando o osso, não tem muito o que fazer, tem que dar colete, porque tu não vai repor o osso. Então, pessoas ali que nem a tua tia lá, você tem que tratar ela agora. Depois que ela tiver com o osso fraturando, depois que você tiver com o osso fraturando, não tem mais. Não tem como repor mais isso. Entendeu? É botar, tipo tentar botar um cimento ali dentro, onde está fraturando a vértebra, onde está a vértebra muito rarefeita. E aí geralmente são várias vértebras. E aí esses pacientes com osteoporose grave, eles têm sintoma de dor noturna por causa das fraturas. Aí parece que é tumor. E muitas vezes a osteoporose grave confunde com o diagnóstico de um mieloma, às vezes. Então, pode, porque tem sintomas parecidos, né, de dor noturna. Né, osteoporose grave, e tem muita fratura. Né? Então, pessoal, é isso. A osteoporose é algo que tem que ser bem estudado, tem que fazer densitometria e tem que ser preventivo, né, com exposição ao sol bom, por causa da vitamina D. Né? Além disso, não adianta só tomar cálcio, porque vitamina D, sem a vitamina D, o cálcio não senta no osso, ele não faz mineralização e tem que ter carga, tem que ter exercício. Porque o exercício gera efeito peso elétrico, e o efeito peso elétrico é o que faz o cálcio sentar no osso. A hidroxiapatita, né? Então, é isso aí. Então, ó, vamos avaliar o quê? Se o cara bebe, se o cara fuma, se tem retardo puberal, menopausa, deficiência de hormônios, imobilização. Existe uma coisa chamada osteoporose localizada. Então, assim, ó, se o paciente tiver uma consolidação, uma fratura, desculpa, né? Antes de falar. Se o paciente tiver uma imobilização prolongada, ele vai ter osteoporose só naquela região onde ele imobilizou. Então, osteoporose localizada. Se o paciente tiver uma fratura, botar gesso, né, ele pode ter uma situação chamada atrofia simpática reflexica, ou a distrofia simpática reflexica, que é atrofia Sudeck, que vai ter alterações autonômicas, né, difícil de tratar, difícil mesmo. Né. Aí, além de ter osteoporose localizada, incha o braço, o resto da vida fica inchando, né. O braço ou a perna, o tornozelo, muito comum o tornozelo. Né? Atrofia. Então, o gesso está relacionado com o uso do gesso, não sabe por quê. Não sabe por quê. Então, quanto menos botar gesso no paciente, uma fratura simples, né, de maléola, ali, botar uma botinha, que dá para tirar, sei lá, eu vejo menos atrofia de Sudeck nessa possibilidade. Entendeu? Então, problemas nutricionais, né? E também tem a questão genética, né? História da família, né? A etnia também, uso de medicações, né? O peso, quanto mais gordinho, menos osteoporose. É uma coisa que os gordinhos não têm, mas o gordinho vai ter osteoartrose. Aí é uma coisa que não compensa muito, né? Tem que cuidar, tem que ter o equilíbrio, né? O sedentarismo é importante, né? Um fator. E avaliar também se tem um histórico alto de fraturas, né? Então pode fazer o diagnóstico por isso. Então, assim, eu não vou dar aula de fisiopatologia de osteoporose aqui, isso tem que estudar, né? Nós temos o osteócito, que é o osteoblasto, né? É o mesmo que faz o osteon, né? E o osteoclasto, que reabsorve o osso. Né? Então, tem que saber qual a função dessas células. Tem mais uma célula no osso de interesse para vocês, para entender sobre a reparação óssea, que é a célula osteoprogenitora. Então, vocês deveriam saber, isso é histologia básica. Só que, o que acontece? Estudaram histologia geral, né? Deveriam ter estudado histologia clínica. Então, uma disfunção no osteoclasto, ele pode gerar osteopetrose. Se tu entender a histologia, a histofisiologia clínica, você entende clínica.
Graças a Deus, eu tive um professor de histologia, que era um médico extremamente competente, que era professor de fisiologia também. Então era tudo fisiológico clínico. Tudo tem que ser clínico. Tudo tem que ter... Eu tive bons médicos professores, e esses médicos, eles me ajudaram a pensar clínico sempre. Então eu sou um bom clínico e bom professor de clínica, pelo menos é o que dizem, né? Por causa da minha formação. É a formação que gera o profissional. E se eu boicotar a minha formação, não tem jeito, né? A culpa é minha. É a mesma coisa tu dar um melhor tratamento, melhor orientação para o paciente e o paciente não ter adesão nenhuma. Mesma coisa o aluno, não tem jeito. Tá? Tu não consegue fazer milagre, né? Tá? Então é isso aí. Tá? Eu acho que em termos de... Eu vou deixar vocês estudarem um pouco mais sobre... Aí tu tem assim, tu tem o Z-Score e o T-Score. Tá? Então vocês têm que saber a diferença do T-Score, tá bom, Alexia? Aqui, ó. T-Score e Z-Score para osteoporose. Isso eu quero que vocês pesquisem na internet. Qual é a diferença? Tá? Na densitometria óssea, T-Score e o Z-Score. Tá? Então aqui está ali, ó, o slide ali, T-Score e Z-Score. Tá? Então é isso, eu acho que é tranquilo. O que nós precisávamos agora para isso era suficiente aqui dessa apresentação.